Olá, meus irmãos, eu me chamo Dofanitinha de Emonjá, vocês estão no canal Segredos da Iaô e vamos lá para mais um vídeo. Irmãos, o tema de hoje abordado vai ser Exu Orixá, um Irumolé que virou uma grande divindade, que virou um orixá. Aqui no Brasil, dentro do culto do candomblé, é conhecido como Exubara, tá, meus irmãos? Antes de falar sobre essa grande divindade, sobre a importância dela na nossa cultura religiosa, né, e também na criação do mundo e como ele foi criado, eu vou estar deixando para vocês informação sobre os próximos vídeos que eu vou estar passando, que eu vou estar deixando aqui no canal, onde nós vamos estar falando sobre a nossa ancestralidade. É importante de cultuarmos e de entendermos um pouco, né, sobre a nossa ancestralidade. Então, eu vou estar falando sobre o culto a Egungun, vou estar falando sobre a Iamin Oxorongá, ou Oxongá, né, como alguns chamam, sobre essas grandes mães, tá? Onde elas representam a nossa ancestralidade feminina, tá, meus irmãos? Vou estar falando também sobre os adioguns, tá? Que seriam aí os justiceiros, né? Do nosso plano terrestre, tá, meus irmãos? E também vou tá deixando aí a explicação, a diferença entre Exu, Orixá e Exu, conhecido aqui no Brasil como Exu Catiço, ou Exu, ou Pombagira, tá, irmãos? Eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá falar sobre Exu Orixá, tá? Em estudos anteriores, eu já disse sobre os iorubás acreditarem em um Deus Supremo, tá? Que em determinadas regiões ele pode ser chamado de Olodumare, de Olorum ou de Olofim. Quando ouvirem falar nesses três nomes ou lerem sobre ele, vão estar falando sobre uma mesma divindade que é o Deus Supremo, o Deus Criador, tá? Lembrando sempre, irmãos, que nem em terras iorubás existe uma verdade absoluta. Por quê? Uma vez que os cultos, né, a uma mesma divindade vai variar também por cidades e regiões. Entre o Olodumare e os seres humanos existem os orixás, tá? Que seriam Obatalá, Orumilá, Ogum, Xangô, Oiá, Oxum, Iemonjá, né? Esses que nós já ouvimos falar. Eles então fazem um intermédio, a ligação entre os seres humanos e Olodumare, que é o Deus Supremo. É por meio desse intermédio, né, que os iorubás fazem as solicitações ao Olodumare. Por quê? Porque o Olodumare não interage diretamente com nós, seres humanos, né? Então, os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas rezas, as nossas oferendas, né? Os nossos pedidos, eles são levados ao Olodumare através dessas divindades, desses orixás, tá? Exu é um irumolé que veio do Orum para o Aiê, do céu para a terra, enviado por Olodumare com o propósito de harmonizar a vida dos seres humanos na terra, assim como todos os outros orixás que foram enviados por ele, tá? Exu é uma divindade de múltiplos e contraditórios aspectos. Definir Exu de uma forma coerente é difícil. Com uma verdade absoluta é ainda impossível, tá? Ele é o orixá dos caminhos, das encruzilhadas, lugares esses que são apropriados ao seu papel de mensageiro entre os homens e os deuses. Ele é o guardião dos templos, das casas, das cidades. É o único orixá que tem trânsito livre entre os mundos visível e invisível, né? Entre o mundo terreno e o mundo espiritual, tá, meus irmãos? Ele é o elemento de ligação entre vários planos do universo, concebido na cultura iorubá, tá? Olodumare criou o mundo e estabeleceu divisões entre os cosmos. Quais são essas divisões? O reino da adivinhação, o reino dos orixás,
o reino das ervas e o reino dos mortos. Obatalá, então, fica encarregado de manter a ordem e Exu, ele é o elemento de ligação entre esses 4 domínios que eu acabei de citar para vocês, né? O reino da adivinhação, o reino dos orixás, o reino das ervas e o reino dos mortos, tá? E é por esse motivo que os orixás têm vários Exus interagindo junto a eles para ajudá-los, né? Se nós formos pesquisar, vocês vão achar vários itãs, tá? E para não prolongar por muito tempo o vídeo, né, e nem criar polêmica, porque essa nunca foi a minha intenção, né, em nenhum vídeo, eu vou falar de Exu de um modo geral, mas sem relatar Itã, tá? Então, Exu foi uma divindade, né, vista de uma forma muito pejorativa. Por quê? Né? Por ser uma divindade da comunicação e por ser a divindade que traz uma realidade mais próxima de nós, dos seres humanos, tá? Então, criaram vários itãs. Itãs esses que associam, né, e ligam Exu ao diabo cristão, por exemplo, né? Então, existem itãs, né, que vão falar sobre Exu ter trago o pecado para a terra, ou dizem que Exu é uma divindade que gosta de confusão, outros que dizem que Exu atrai negatividade. Existem itãs também que existem itãs, né, existem itãs que dizem que Exu traiu Olodumare, né, e que por isso ele foi expulso do céu. Então, com isso, nós percebemos que são vários e vários itãs que assemelham Exu ao diabo cristão. E por que tudo isso se dá? Devido à influência cristã e muçulmana em terras iorubais e também, como também existe em terras brasileiras ainda, até hoje, né? A religião do orixá, ela vive ainda, né, às costas do catolicismo. E existe uma grande dificuldade que a nossa religião ainda sofre para fazer esse desligamento, né, ao cristianismo, ao catolicismo. E Exu, que é uma divindade tão importante, grandiosa, poderosa, ela ainda é vista de uma forma negativa, né, para muitos que não buscam conhecimento. A verdade é essa. Eu vou relatar agora, né, um itã de como Exu foi criado, tá? Exu foi criado do movimento do ar e das águas, que se movimentaram em conjunto, transformando uma lama. Dessa lama se originou um montezinho, da primeira matéria tomada de forma. Essa matéria é um rochedo avermelhado e lamacento. Olodumare, então, ele vista essa forma e decide, então, dar o emi, dar o sopro de vida, o sopro divino sobre aquele rochedo, né? Dando vida àquele rochedo, que é chamado de Yangui, né, pelos iorubais, ou laterita vermelha, tá? E assim Exu foi criado. Exu foi criado depois de Obatalá e depois de Odudua, né? Com isso, meus irmãos, vocês conseguem entender, vocês conseguem perceber a importância, né, de Exu, porque ele foi uma das divindades, né, que Olodumare criou, que Olodumare enviou para o Aie, para a terra, né, para que ele ajudasse na harmonização, né, de nós seres humanos aqui na Terra. Por isso ele é um Irumolé, pois ele foi uma das divindades criadas por Deus, né, e enviada para a Terra, aonde ele se torna uma divindade, um orixá, e ele retorna para o Orum, né, pelos seus grandes feitos, tá? Então, Irumolé é todo aquele orixá que foi criado por Olodumare e enviado para o Aie, para a Terra. Então, ele viveu, ele encarnou, ele viveu aqui na Terra e ele volta para o Orum, tá? Depois, né, que ele cumpriu o que lhe foi pedido, tá, meus irmãos?
Então, Exu é uma divindade de muita importância. Como nós falamos, desde o ditado e é verdade, sem Exu não se faz nada, né? Exu é a boca que tudo come e sem Exu não se faz nada. Por que sem Exu não se faz nada? Porque, como eu disse ao longo do vídeo, ele é o único orixá que tem trânsito livre em todos os mundos, né? Terreno, entre o mundo espiritual, entre os cosmos que variam, né? Nessa parte do mundo invisível ao qual nós não temos tanto conhecimento ou tanto acesso, mas essa divindade chamada Exu, Orixá, né? Exubara, esse Irumolé, ele tem acesso a todos esses cosmos, tá? A toda esse mundo espiritual, né? Levando então os nossos pedidos, né? Levando as nossas orações, além de eles também, né? Mais à frente nós vamos estar falando sobre Adioguns e nós vamos conseguir entender também que ele também tem um importante papel, que é o de tomar conta do bom caráter do ser humano, né? De julgar sobre cada ação que nós temos, sobre o bom caráter de nós, dos seres humanos, agindo também junto com os Adioguns como justiceiros, né? Para aqueles que vivem aqui na Terra, principalmente para aqueles que são Homo-orixá, que são iniciados para o orixá e que tem por bem, né, a importância ainda maior, né, de fazer o bem ao próximo, de desejar o bem ao próximo, tá? Justamente porque eles se iniciaram para uma divindade e o nosso papel é ter sim o bom caráter, ajudar ao próximo e levar a palavra do orixá para os nossos irmãos, né, que aí estão em desequilíbrio, que precisam de orientação e de ajuda. Tá, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês não esqueçam de dar o like, não esqueçam de compartilhar, se inscrevam no canal, ativem, né, o sininho para que vocês possam receber novas notificações. Tá bom, meus irmãos? Um beijo. Deixa eu falar com vocês, eu tenho um grupo no WhatsApp, né? Tem o grupo aí no Facebook, Segredos da Iaô, é só vocês buscarem lá, tá bom? E o meu Facebook é Ingrid Tavares, tá? Todos esses ensinamentos, eles estão em textos que eu resumi, né? Através de ensinamentos que eu aprendi com um grande babalaô de São Paulo, ao qual eu desejo, né, me iniciar com ele. E eu venho dividindo então com vocês, assim também como que eu aprendo nas apostilas, as quais eu estudo, né? E venho trazendo sempre nos vídeos, né, o resumo de uma forma simples e que fique de fácil entendimento para todos, né? Que aqueles que são só frequentadores, consulentes, como os já iniciados, ou como aqueles que têm a intenção de dar seguimento, né, na cultura do orixá. Tá, meus irmãos? Então é isso. Um beijo e agora sim, até o próximo vídeo.